Bom, pessoal, hoje nós iremos ver uma noção bem simplificada de vetores. Antes de a gente falar especificamente sobre os vetores, nós vamos relembrar, né, a diferença entre a grandeza escalar e a grandeza vetorial, porque é por causa desta grandeza aqui que toda a parte de vetores a gente precisa estudar. Bom, a grandeza escalar é aquela que ela se define somente a partir do módulo dessa grandeza. Só o valor numérico importa. Exemplos são temperatura, massa, tempo. Claro, veja, se hoje eu digo para vocês que está 20 graus Celsius, basta, com toda essa informação, você já retira tudo que você poderia saber sobre a temperatura, né? Aos 20 graus Celsius, assim como um corpo de massa 10 quilogramas. Não tem mais informações que você precisa ter sobre essa grandeza física. Diferente de uma grandeza vetorial, que além do módulo, você precisa também da direção e do sentido. Por exemplo, a velocidade. Você pode estar com uma velocidade de 80 km por hora, mas em que direção? Você está indo para onde nesses 80 km por hora? Né? A força é uma força que está se fazendo para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, né? Acelerando, aumentando a velocidade, reduzindo a velocidade, ou seja, a favor ao movimento, contrária ao movimento. Então, sempre que você precisa de mais informação sobre uma grandeza física, né, como a direção e o sentido, você vai precisar de um vetor para representar essas informações. Bem, então, o vetor é a ferramenta matemática que a gente usa para determinar não só o módulo, mas a direção e também o sentido de uma grandeza física. Aqui temos 3 vetores, por exemplo, o vetor A, o vetor B e o vetor C. Vejam que os vetores eles são representados por essas setinhas. E quanto maior a setinha, maior o módulo, né? Ou seja, a quantidade numérica que esse vetor está representando. Por exemplo, esse vetor A é igual em módulo ao vetor C. Por quê? Porque eles têm o mesmo tamanho. Ó, é o mesmo tamanho, o vetor A e o vetor C. A e C com o mesmo tamanho. Porém, eles não são iguais porque a direção deles é diferente. Um está atuando na horizontal, enquanto o outro na vertical. Porém, a direção do vetor A e o vetor B é a mesma, né? Porém, o módulo deles não e nem o sentido. Enquanto A atua na horizontal para a direita, B horizontal para a esquerda. Vejam, A e C têm o mesmo módulo, tá? Mas a direção é diferente, então eles não são vetores iguais. Como que a gente representa vetor? O vetor é a letrinha com uma setinha em cima. Então, aqui nós temos o vetor A. O vetor A sem a setinha em cima está trazendo só informação de módulo. Então, se eu disser para você que vetor A e vetor C, eu tenho que dizer que eles são diferentes. Por quê? Porque o vetor A, ele é horizontal, enquanto o vetor C, vertical. Porém, a quantidade, o módulo só do vetor A é igual ao vetor C. Então, muitas vezes, se eu escrevo sem a setinha em cima, estou levando somente em consideração o módulo. E se eu escrevo com essa setinha em cima, estamos levando em consideração também a direção e o sentido. Então, a gente precisa analisar essas três informações aqui, tá? Porém, se a gente está falando somente da quantidade, a gente representa só com o valor sem a setinha.